A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã para ministrar a Escola Bíblica Dominical. E esta escola ela tem a direção do nosso pastor-presidente, pastor Sisac Valadares, e eu, evangelista Gustavo. Nesta manhã ministro para vocês a lição de número 9. Nós estamos neste trimestre abençoado, falando sobre a temática "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, onde em todos esses domingos, hoje é o 9º domingo que nós nos atemos a este tema, nós abordamos aí as lições baseadas no Evangelho de João. O Verbo que se tornou em carne, o novo nascimento, a verdadeira adoração, Jesus, o pão da vida, a verdade que liberta, o bom pastor e suas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, uma lição de humildade, e hoje abordaremos a lição de número 9, que tem o tema, o caminho, a verdade e a vida. Então, para iniciarmos essa lição, eu quero convidá-lo a fazer uma oração juntamente comigo, para que o Senhor venha abençoar este momento, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração para a sua palavra. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto e te agradeço pela oportunidade de nesta manhã estarmos aqui ministrando esta aula da Escola Bíblica Dominical. Há pessoas, Pai, agora que estão ouvindo esta ministração, esta aula, Pai, e que o Senhor possa visitá-las, através da presença do Teu Espírito Santo, Pai, trabalhando em cada coração, em cada lar, em cada vida, de uma forma especial, transformando, abrindo a mente, o entendimento, trazendo conhecimento, graça, misericórdia, força, direção, sabedoria proveniente de Ti. Senhor, nos abençoe nestes momentos, Pai, que possamos nos encher mais e mais do Senhor em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Bem, meus amados, então a lição de número 9 é um texto extremamente conhecido, né? O caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz isso, eu acredito que todos vocês que estão nos ouvindo nesta manhã, certamente já ouviram esse texto onde Jesus se revela desta forma. E iniciando então essa aula, o texto áureo da lição de número 9 é o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Este é o texto áureo. E a verdade prática, que é aquilo que nós podemos extrair de prática para nosso dia, é a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 14, os versículos 1 ao 15, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Este é o texto que será a base da ministração desta aula nesta manhã. Essa aula tem alguns objetivos, dentre os quais o primeiro objetivo da lição de hoje é apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. O segundo objetivo é discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E em terceiro, é conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Então, estes são os objetivos. Nós vamos estudar, obviamente, nesta lição, um pouco mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, por si só, esta lição é extremamente relevante. Afinal de contas, nós vamos falar do nosso Senhor. Nós vamos falar a respeito do nosso Salvador. E da forma, ou de mais um pouco da forma como Ele se revelou a nós, quando esteve na terra, como homem, vivendo como homem, encarnado. E João, no Evangelho, ele explora, este tema central aqui do capítulo 14, o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos ver aqui como que Jesus, através dessa declaração, ele nos oferece consolo, ele nos oferece promessas de vida eterna, e ao mesmo tempo em que ele também nos alerta e alivia as nossas dúvidas, as nossas incertezas. São enganos também que podem surgir aí na nossa caminhada. Então o convite, essa aula é um convite para que recebamos aí as verdades imutáveis da palavra de Deus e para aprofundar aí também o nosso relacionamento com Cristo. Então vamos iniciar esta aula pela introdução da nossa revista. A expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra da salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida.
Então, sempre que Jesus se revelou, ou revelou o seu propósito, de alguma forma isso foi encorajador, ou serviu para os discípulos, se não naquele exato momento, mas posteriormente se lembrar das palavras de Jesus e compreender o propósito de Jesus. A revelação de Jesus Cristo, normalmente ela acontecia sempre em cenários de dúvidas, de incertezas, ou seja, demonstrando que após a fraqueza humana, ou no cenário de fraqueza humana, Jesus Cristo, que estava próximo ali dos seus discípulos, e também está próximo de nós hoje, que no cenário das nossas fraquezas, das nossas incertezas e dúvidas, o Senhor se revela a nós. Então isso é encorajador e faz parte da forma como o Senhor trabalha em nossa vida, no nosso crescimento, e trabalhou na vida, no desenvolvimento, no crescimento dos seus discípulos. Então, vamos iniciar aqui como a palavra-chave da nossa lição, que é vida. O primeiro tópico é consolo e promessa do Senhor Jesus. E o primeiro subtópico é o caminho, a verdade e a vida. Então, desde o evento do capítulo 13, e se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o capítulo 13, você assista a aula do domingo passado, onde Jesus ministra ali aos discípulos, né? Se revela também, revela o traidor. Tem o cenário do lava-pés, onde Jesus revela a humildade do Senhor, agindo e lavando os pés dos seus discípulos de uma forma linda, e ensinando os seus discípulos também que se eles quisessem seguir o exemplo de Jesus, eles tinham que fazer isso também, né? Ser humildes, capazes de lavar os pés de quem era menor do que eles. Então Jesus dá nesse momento final da sua trajetória, nos últimos instantes em que Jesus estava com os seus discípulos, ele faz revelações importantes, mostrando aí uma lição sobre humildade, né? E o seu discurso não se limitou a este capítulo 13, mas ele faz um discurso de despedida no capítulo 14. E esse discurso de despedida, ele se inicia no versículo 31 do capítulo 13, que diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora, tendo ele, pois, saído, Jesus está falando de Judas. Judas, que era aquele quem Jesus revelou que um dos discípulos iria o trair. E aí ficou aquela dúvida naquele cenário, na ceia, onde eles estavam reunidos, na última ceia. E então João, que estava, ou o discípulo amado, como é relatado na palavra, entendemos que é João, que estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus, Pedro faz um sinal para ele, como quem diz, pergunta quem é esse discípulo. E João pergunta para Jesus, e Jesus revela, aquele a quem eu der o bocado molhado. E Jesus estava com aquele pedaço de pão, que era o primeiro pedaço de pão que Jesus ia mostrar, que era uma demonstração de honra para quem receber aquele primeiro pedaço de pão. Então Jesus em todo o tempo deu todas as oportunidades para Judas, para que ele se convertesse do seu intento. Jesus então dá aquele pedaço de pão a Judas e diz a ele, vai fazer o que você tem que fazer. Os demais discípulos não entenderam esse contexto daquilo que Jesus tinha dito para Judas. Só João que Jesus tinha dito naquele momento que daria o pedaço de pão para aquele que o havia de o trair. Então Judas sai, e depois de Judas sair da mesa, então nós vamos para o versículo 31, onde está escrito, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Então Jesus vai dizendo, né, filhinhos, versículo 33, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. No capítulo 7, versículo 33 de João, Jesus disse aos judeus que eles não poderiam ir para onde Jesus iria.
Agora, para os discípulos, no capítulo 13, versículo 33, ele diz, olha, vocês não podem ir agora, ainda. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e que também vós uns aos outros vos amei. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí no versículo 36, Simão Pedro faz uma pergunta: Senhor, para onde vais? E Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes ir agora, mas depois me seguirás. Olha que interessante. Então, lá no capítulo 7, quando Jesus estava falando com os escribas e os fariseus, ele disse que eles não podiam seguir, eles não iriam para onde Jesus iria. Agora, para Pedro, Jesus já está dizendo, ó, você não vai agora, mas depois você vai. E aí Pedro disse, por que eu não posso seguir-te agora? E aí é quando Jesus revela a ele que ele iria o negar. E aí Jesus continua neste cenário de dúvidas, de incertezas, porque Jesus estava revelando a eles coisas espirituais. E eles estavam, neste momento ainda, sendo transformados ou sendo lapidados por Jesus. Os discípulos estavam num processo de transformação. Jesus trazia o conteúdo espiritual para eles e muitas das vezes Jesus tinha que interpretar aquele conteúdo espiritual para que eles pudessem entender. Eles foram ser cheios de entendimento da graça de Deus e do conhecimento e compreender as verdades celestiais muito tempo depois, ou pouco tempo depois da ressurreição, cerca de 50 dias depois, quando eles foram revestidos com o Espírito Santo. E mesmo depois de revestidos com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, já compreendendo o Cristo ressurreto, já tendo uma visão muito mais ampla do que Jesus, do qual que era o ministério de Jesus nesta terra, mesmo depois desse acontecimento, eles ainda continuaram a ser dia após dia lapidados para compreender a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Tanto é que o próprio Pedro, que estava cheio do Espírito Santo e pregou, e mais de 3.000 almas se converteu, ele imaginava na sua mente humana que este evangelho, ou que o que Jesus veio para fazer, se limitava aos judeus. Mas o Senhor foi revelando a ele que a vontade de Deus não era limitada somente aos judeus, mas também aos gentios. Então, quando Pedro tem a visão, a casa de Cornélio e tudo mais, quando a Pedro é revelado que o evangelho era muito mais amplo do que aquilo que eles imaginavam. Então observem que o trabalhar de Jesus na vida dos seus discípulos, ele foi um trabalhar contínuo. E neste cenário aqui, de João 13 e João 14, os discípulos ainda estavam cheios de dúvidas, cheios de incerteza. Talvez eles estivessem imaginando que se tratava realmente de Jesus ir para algum lugar para fugir daquela opressão, daquele cenário de perseguição que os fariseus faziam contra ele. Talvez eles imaginassem realmente que se tratasse da morte de Jesus, mas não havia na mentalidade deles, ou na mente deles, uma compreensão clara daquilo que Jesus estava dizendo. Então o Senhor Jesus precisava explicar para eles com detalhes. E Jesus segue no capítulo 14, trazendo instruções para os seus discípulos a respeito daqueles momentos finais. E Jesus inicia o capítulo 14, no versículo 1, dizendo: não se turbe o vosso coração, com uma resposta de corações que estavam angustiados, corações que estavam perplexos, corações que estavam duvidosos, incertos. Eles estavam atribulados naquele momento, apesar de estarem na Santa Ceia ali com o Senhor, naquele momento especial, mas eles estavam cheios de dúvidas por conta das palavras de Jesus. Então Jesus faz esse discurso oferecendo aos seus discípulos consolo, afirmando aos seus discípulos que após a morte dele, a morte de Jesus, os discípulos não estariam sozinhos. Mas prestem atenção como essas palavras poderiam soar enigmáticas para os discípulos. Como assim? Para os discípulos, antes da morte de Jesus, não estava tudo muito claro. Para nós é muito claro hoje o que Jesus quis dizer aos discípulos. Mas imagine nesse cenário alguém dizendo: vai ficar tudo bem, eu vou morrer,
ou seja, Jesus era o mestre deles, Jesus era aquele a quem eles olhavam e viam e ouviam e viam os mistérios e os milagres de Deus na vida de Jesus. E agora Jesus está dizendo para eles: olha, eu vou, após a minha morte, vocês não vão ficar sozinhos e vai ficar tudo bem. E na mente deles: mas como vai ficar tudo bem? Então o Senhor Jesus diz: ó, vocês não vão ficar sozinhos. E no versículo 4, o Senhor diz aos seus discípulos que eles sabiam para onde ele ia. E aí é que entra mais um problema. Mas como que Jesus revela para discípulos que estavam duvidosos, incertos, cheios de dúvidas e incertezas, como Jesus revela para eles: ó, vocês sabem para onde eu vou? É interessante que nessa hora emerge naquela reunião as dúvidas dos discípulos. E havia um deles que era extremamente racional e crítico, apesar de ser abençoado, de ser chamado, apesar de ter características de piedade e tudo mais, mas Tomé era um questionador. Tomé, ele precisava de dados. O perfil de Tomé, no perfil dele, ele precisava de dados claros, palpáveis, racionais. Tomé tinha uma dificuldade de ligar o subjetivo ao físico, ao palpável. E Jesus estava falando de coisas espirituais. E Tomé então estava questionando: mas Senhor, como podemos então saber o caminho? E é por isso que Jesus esclarece no versículo 5 de João 14. Ele dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Então esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. Ele é a verdade que revela o Pai. E ele representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Então essa revelação de Jesus é extremamente profunda, é extremamente importante e é extremamente acalentadora, pacificadora de corações atribulados, intempestuosos, porque essas verdades de Jesus, ela continua a alcançar os homens duvidosos. A verdade de Jesus continua a alcançar corações cheios de medos e de dúvidas em relação ao futuro, em relação ao destino, em relação à eternidade. Esta revelação de Jesus, ela traz para nós verdades que acalentam, que acalmam os nossos corações no que diz respeito à vida eterna. Então é maravilhosa essa revelação de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas atribuições que Jesus dá a si mesmo, um pouco mais à frente no terceiro tópico. Vamos aqui ao subtópico de número 2. Consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. E é interessante que na angústia de Jesus ele revela a salvação aos homens. Quando nós lemos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde Paulo fala a respeito da ceia, ele diz: e na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse. Ou seja, e Jesus sabia da noite que ele seria traído. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, dando graças, o abençoou, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Então, naquela noite sombria, naquela aproximação de um cenário angustiante, e tão angustiante, ao ponto de Jesus sair daquele local, ir ao jardim do Getsêmani para orar. Naquela noite, nas horas finais, nos momentos finais, antes da traição e da crucificação,
Jesus então, ele sai, antes de Jesus sair para ir ao Getsêmani, enquanto ele estava na ceia, Jesus tem o poder, tem a capacidade, mesmo estando angustiado, de consolar os seus discípulos. E a angústia de Jesus, ela é evidente. No capítulo 12, versículo 27 de João, está escrito: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso eu vim a esta hora. Se olharmos também no capítulo 13, no versículo 21, vemos Jesus perturbado também, angustiado. Está escrito: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então Jesus estava angustiado. Ele tinha plena consciência de que a hora de se entregar na mão dos homens estava chegando. Jesus sabia que em breve ele seria crucificado, que em breve os homens, a criação que ele criou, iria o tratar com o maior desprezo já visto na história da humanidade. Ele seria caluniado, esbofeteado, maltratado, cuspido, afrontado. Então a sua alma estava extremamente apertada. Mas contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los: não se turbe o vosso coração. Oh, irmãos, esse é o nosso Jesus. Eu nos momentos de dor, eu nos momentos de dúvida, eu nos meus momentos de angústia, eu quero um abraço, eu quero um conforto. Eu às vezes me fecho, me calo, me ausento. Mas o meu Jesus, o nosso Jesus, no seu momento de dor enquanto homem, no seu momento de angústia enquanto homem, na noite da traição, na véspera da execução, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Acalma esse coração aí. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E Jesus começa a revelar aos discípulos as grandezas da eternidade, na qual somente ele poderia oportunizar aos seus discípulos. Então, apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela o sofrimento pelo qual ele iria passar, ou ele revela que o sofrimento pelo qual ele iria passar traria o bem para todos. Eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei novamente e vos buscarei para estarem comigo, para que onde eu estiver estejais vós também. Que palavra consoladora! Que palavra abençoadora que alcançou os discípulos há 2000 anos e nos alcança também. Que palavras confortadoras, que nos traz esperança da eternidade. Então, assim sendo, aquilo que parecia uma derrota, era na verdade uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. E é assim com Jesus. Apesar de dores, apesar de conflitos, estar com Jesus é seguro,
Estar com Jesus é confortante. Estar com Jesus é assertivo. Estar com Jesus nos leva para a eternidade com certeza. Não há outra forma. E Jesus vai revelando isso aos seus discípulos e a nós também nesta manhã. Não há outra forma, não há outro meio. No meio da angústia, o consolo que vem do Senhor Jesus para nos dar esperança de eternidade. O subtópico 3, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. E esta realidade futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. E neste sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. As palavras de Jesus, as promessas de Jesus são fiéis e verdadeiras. Eu posso falhar, eu posso errar, eu posso me equivocar, mas Jesus não falha, a sua palavra não cai por terra. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele é o verdadeiro Deus. E ele nos prometeu um lugar. E se ele nos prometeu um lugar, aí está a nossa esperança e a nossa certeza. Quem está nele, ligado em Jesus, tem a convicção muito clara. Não há nada nesta vida que possa nos desligar desta verdade, a não ser que abandonemos a nossa fé naquele que nos chamou e nos convocou para esta missão. Jesus Cristo é a razão da esperança que há em nós. E nós temos que ter muito clara, e temos que saber dizer para quem quer que nos pergunte ou nos questione, qual que é a razão da esperança que há em vós. Nós temos que saber dizer, é Jesus. Jesus é a razão da esperança que há em mim. Jesus é a razão da esperança que há em minha alma. Posso ter ou posso padecer as dores aqui nessa terra, mas eu tenho uma esperança, Jesus me deu essa esperança. E essa esperança que Jesus me deu, ninguém pode tomar. Então, sintetizando esse primeiro tópico, o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. Consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. O segundo tópico, falaremos agora sobre dúvidas, incertezas e enganos no caminho de Cristo, no caminho com Cristo. Primeira dúvida de Tomé. Nós estamos com Cristo, nós estamos na caminhada, mas nós não estamos imunes a dúvidas, a incertezas. Nós não estamos imunes às nossas fraquezas humanas. Nós estamos sujeitos a erros, a falhas, a pecados. Nós continuamos sendo pecadores ainda que busquemos a santificação. Mas temos também a convicção de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas agora vemos aqui a dúvida de Tomé. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Senhor, como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel. Tomé é um discípulo corajoso. Ele tinha um profundo amor por Jesus. E naquela reunião, na ceia com o Senhor, Tomé, se tem uma coisa que é claro e evidente na sua personalidade, ele tinha coragem. Às vezes nós nos reunimos em uma sala para ministrar alguma lição, e às vezes o aluno ele tem dúvidas, e ele fica com vergonha de perguntar. Tomé não era esse aluno. Tomé era o perguntador.
Tomé não tinha vergonha de se levantar e tirar suas dúvidas. E é o que ele faz nesse momento. Senhor, como nós podemos saber o caminho? Porque Jesus tinha dito no versículo anterior que ele sabia um caminho. E Tomé realmente não sabia. Não tinha entendido ainda. Então o Senhor dá a oportunidade de revelar-se a Tomé. Se você tem dúvidas, se você tem questionamentos, pergunte para Jesus. Pergunte para Jesus. Fale com Jesus. Não se intimide. Então esse episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, e que resposta maravilhosa, maravilhosa. Senhor, onde é o caminho? Depois de uma pergunta, da dúvida de um coração humano, a revelação da divindade aos homens que serve para toda a eternidade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, também nós podemos ouvir essas palavras. Talvez você não teria a coragem de Tomé. Talvez eu não teria a coragem de Tomé. Mas é por isso que eu exalto a atitude de Tomé. Porque se Tomé não tivesse feito essa pergunta, e é claro que Jesus, na sua onisciência, ele sabia que no meio deles tinha um Tomé que ia fazer a pergunta. Porque a resposta já estava pronta. Jesus queria se revelar dessa forma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. E é interessante que Jesus fala, ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque ele e o Pai eram um. Eu e o Pai somos um. Ele não fala, ninguém vai ao Pai. Ele fala, ninguém vem ao Pai. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não era só Tomé que tinha incertezas, não. Temos também as incertezas de Pedro e de Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, isso é no capítulo 13, né, quando nós vimos Pedro perguntando no versículo 36, Senhor, para onde vais? E aí agora nós vemos no capítulo 14 que Filipe também pede a Cristo que mostre o Pai. As dúvidas começaram a surgir. Filipe, no versículo 8, diz, Senhor, mostra-nos o Pai, que para nós já bastaria. É o que nos basta, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, estou há tanto tempo convosco. E não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. Então, a cada dúvida humana, uma revelação notável de Jesus. A cada incerteza humana, na fraqueza humana, a grandeza do Senhor Jesus. Na fraqueza do homem, se revela a grandeza do Senhor. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe, ainda não tinham suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentavam incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, a Pedro e a Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Certamente você também tem dúvidas na caminhada. Certamente você também tem incertezas, questionamentos. Mas é na sua fraqueza que o Senhor se revela. É nas suas dúvidas que o Senhor se revela. Deixa o Senhor Jesus falar com você. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ouça a voz do Senhor Jesus. Leia a sua palavra e o Senhor se revelará a você. Não há outro caminho, não há outra verdade. E a vida só através de Jesus. Subtópico 3, o engano de Judas Iscariotes. Em João 13 é revelado que o nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu-o e vendeu-o por 30 moedas de prata. É interessante analisarmos, na ótica de Judas, quem era Jesus.
Eu entendo que para Judas, Jesus era uma solução para um problema que ele imaginava. Judas tratou Jesus como se fosse o libertador do jugo romano, ou seja, uma solução para o seu problema, para as suas questões. Como muitas pessoas tratam Jesus até hoje. Querem o Jesus que solucione os seus problemas. Mas Jesus foi revelado aos corações dos outros discípulos de uma forma diferente. Para eles, Jesus foi o Senhor. Eles entregaram a sua vida e deixaram Jesus se assenhorar deles. Judas não. Judas tratou na superficialidade dos seus próprios interesses. Jesus não é uma resposta aos seus interesses, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Ainda que ele possa solucionar os seus problemas, Jesus não pode ser algo que você utilize para satisfazer os seus interesses e questionamentos apenas. Jesus é muito mais do que isso. E se você quiser conhecê-lo, ele se revelará a você, desde que você deixe ele ser Senhor da sua vida. E não pense que isso é um despropósito, não pense que isso vai te apequenar, não pense que isso vai te tornar instável, muito pelo contrário, você entrega a sua vida completamente a ele, ele se assenhora da sua vida e você vai viver de uma forma com todo o propósito real mesmo. Porque o propósito, quando Jesus entra na vida de um homem, ele excede a vida terrena. O propósito passa a ser pela eternidade, porque é isso que Jesus traz na vida do homem. Não é sobre vida física, nós vamos falar sobre isso, é sobre vida eterna. Então Judas tinha um propósito que não foi atendido. Para ele, Jesus era algo que ele queria que fosse. E isso era muito pequeno, porque Jesus é muito mais do que nós queremos que seja. Jesus vai muito além dos nossos desejos, dos nossos intentos. Então, lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Então é sobre isso. Não é a respeito das suas prioridades. Jesus é muito maior do que as minhas prioridades. Ele é muito maior do que os meus interesses. Então é muito mais fácil, é eu que preciso me achegar a Jesus e deixar ele tomar posse de tudo, porque ele realmente é maior do que tudo que há em mim. Então, sintetizando esse segundo tópico, as dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada cristã. Mas com Jesus, irmão, esses desafios, essas incertezas, esses enganos da nossa mente ou do nosso coração, com Jesus eles são dissipados. Porque aonde entra as nossas fraquezas, os nossos pecados, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é assim que Jesus faz. Vamos para o tópico 3 e vamos meditar um pouquinho mais sobre cada uma das atribuições ou dos adjetivos que Jesus dá a si mesmo. Caminho, verdade e vida. O subtópico 1, eu sou o caminho. Só antes de entrar aqui nesse tópico, eu trouxe um conteúdo que está no comentário A Bíblia Versículo por Versículo, do Champlin, que é um texto de um livro de Thomas Kempis, chamado Imitação de Cristo, na página 56, que diz assim: sem caminho não pode haver avanço. Sem a verdade não pode haver conhecimento. E sem a vida não pode haver a vida. Eu sou o caminho que deveis procurar. Eu sou a verdade na qual deveis crer. E eu sou a vida na qual deveis pôr as vossas esperanças. Essas são as palavras que devem estar sempre em nosso coração. Então, eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Jesus se revelou como eu sou em outros textos. Jesus se revelou que ele é a porta,
ele revelou que ele é o bom pastor, e outras revelações, a ressurreição e a vida. Jesus fez várias revelações sobre ser. E para alguém dizer, eu sou alguma coisa, irmãos, tem que ter muita autoridade. Tem que ter muita autoridade. E Jesus tinha autoridade para dizer. Se eu vier aqui dizer, e disser para você que eu sou algo, você vai me questionar. Muitos podem até acreditar, mas muitos vão questionar. E Jesus tinha autoridade, capacidade para dizer em diversas situações, eu sou. Tomar para si o mesmo descritivo de quando Moisés lá na sarça ardente perguntou em nome de quem eu devo ir, quando Deus se revelou a Moisés. E o Senhor Deus disse a Moisés, diga, eu sou, mandou que você vai. E agora Jesus no Evangelho de João, revelando através deste Evangelho, na ótica de João, a sua divindade, ele se revela como eu sou, em vários sentidos. E agora ele diz, eu sou o caminho. Assim, quando ele afirma, eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Jesus não está dizendo que Ele é uma filosofia. Jesus não está dizendo que Ele é um atalho. Jesus não está dizendo que Ele é uma vereda. Jesus não está dizendo que Ele é uma estrada. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Não é um caminho. Então me desculpe se você não é cristão, se você não crê em Jesus. Eu lhe digo com toda a autoridade e com toda a tranquilidade. Não há outra forma de você ter vida eterna, de você se chegar a Deus, se você não seguir o caminho que é Jesus. Somente através de Jesus o homem tem esperança além da morte, além da vida. Somente através de Jesus. Não há outra filosofia, outra religião, outra força que te conduza para a eternidade. É somente através de Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho e não existe outra forma de se chegar a Deus se não for através de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, o caminho. O pronome eu presente nesta expressão indica que não fomos salvos ou não somos salvos por princípios ou por forças espirituais, mas sim por uma pessoa. A salvação não vem por mim, não vem pelas filosofias, não vem pelo entendimento, pela minha própria capacidade, mas a salvação vem por uma pessoa chamada Jesus, aquele que diz, eu sou o caminho. É Ele que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. É por meio da sua obra redentora, lá no Calvário, que foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 21. Paulo, escrevendo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens. Jesus, o caminho. O subtópico 2, Jesus também se adjetiva como a verdade. Eu sou a verdade. Jesus não é uma parte ou uma fração da verdade, mas sim é toda a verdade em si mesma. Os homens têm e buscam conhecimento, entendimento, sabedoria. Há muitas religiões, filosofias que buscam a verdade. Algumas delas ainda alegam não ter encontrado. Outras dizem ter encontrado a verdade. Mas fato é que estão enganados, perdidos nas suas filosofias, nos seus entendimentos, na sua racionalidade ou na sua irracionalidade. Não existe uma verdade fora de Jesus. Jesus é a verdade. Ele é a própria verdade. Ele não é uma fração da verdade. O Evangelho de João nos deixa de forma clara, realçando que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável, incondicional,
encontra-se plenamente expressa em Cristo. Em tempos de relativismo, onde as verdades não são mais absolutas, há uma verdade imutável, há uma verdade incondicional. Podem dizer o que quiserem dizer, mas Jesus continua sendo a única verdade. Jesus continua sendo a verdade suprema. Jesus continua sendo a verdade imutável. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. As palavras de um homem podem ser dignas de serem ouvidas. Por exemplo, eu gosto muito de ler e de ouvir as palavras que disse Paulo, homens de Deus, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, são verdades. Todas as palavras escritas nas Escrituras são verdades. Todas elas são verdades. Os profetas disseram verdades. Os discípulos disseram verdades. Mas quando Jesus diz, é uma verdade absoluta. Merece maior atenção, merece maior fixação. Jesus é a verdade absoluta, incondicional. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira, uma verdade que derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável, de revelação redentora, que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Ah, que alegria estar em Jesus, que alegria ter Jesus em nossos corações, porque Ele nos revela a verdade. Aos homens, os seus próprios entendimentos, os seus próprios devaneios. Aqueles que estão em Cristo Jesus, a verdade absoluta. O subtópico 3, eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas à vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. O pecado destinou o homem à morte espiritual, à morte eterna. Então, quando Jesus diz eu sou a vida, Ele não está dizendo da vida terrena, da vida física. Ele está dizendo que nele está a recuperação da vida perdida pelo pecado. E essa vida foi perdida lá no Éden, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Todos os homens herdaram a natureza pecaminosa de Adão e estão, portanto, destinados à morte eterna. Mas aí vem Jesus e diz, eu sou a vida. Eu recupero isso daí. Você estava destinado à morte, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida eterna. Em mim, eu ligo você ao Pai, em mim você tem vida eterna. E é por isso que Jesus está dizendo aos discípulos que Ele tinha morada e que Ele ia voltar e ia levar os discípulos para essa morada. Por quê? Porque os discípulos estavam nele. Se eu estou nele, eu tenho vida. Se você está nele, você tem vida. Se não for por Jesus, você está destinado à morte eterna. Então refere-se à verdadeira vida espiritual, obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Essa vida foi obtida por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E esta realidade espiritual ocorre porque o nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte quanto o doador da vida eterna. Oh, que coisa maravilhosa! João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi o doador. O Pai deu o Filho, Ele foi o doador, mas Ele também é a fonte, nele está a vida. Então o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós concluímos essa lição maravilhosa, com a certeza de que não há outro caminho, de que não há verdade e de que não há vida fora de Jesus. Reconhecer Jesus como caminho, a verdade e a vida, oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida, proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus,
experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Então, meus queridos, se você que está nos ouvindo, por um acaso, não se entregou completamente a Jesus, eu faço um convite: entregue sua vida a Jesus, deixa Ele ser o Senhor da sua vida, e você vai poder enxergar espiritualmente o caminho. Esse caminho, irmãos, é fonte segura. Não significa que não há ventos, que não há dificuldades, mas há tranquilidade. Nós estamos caminhando rumo a algo que nós sabemos onde estamos. Nós não estamos às escuras. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O salmista já tinha essa convicção. Através de Jesus, nós sabemos qual é o nosso destino. Então eu te convido a entregar-se totalmente a Jesus, para que você também possa ter vida eterna nele. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, o seu domingo, a sua família. Nós iremos orar, agradecer a Deus por esses momentos que nós encerramos aqui esta Escola Bíblica Dominical. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por esses momentos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por ter nos doado Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que morreu por nós na cruz do Calvário, dando-nos direito à vida eterna. Nós cremos nele, nós cremos em Jesus. E por isso nós sabemos que o Senhor Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. É a verdade que nos liberta de todas as dúvidas e é a vida que nos dá a eternidade. Muito obrigado por tudo isso, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por essa graça maravilhosa. Nos dê um domingo de paz, um domingo de bênção, Pai, e que possamos estar aqui na Tua presença nesta noite, te louvando e te bendizendo. Amém. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Querido, então, eu te convido também para estar aqui às 18h30 no culto da família. Não perca, venha com a sua família, venha servir esse Jesus maravilhoso, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo na presença de Deus.